Uma mãe em seu leito de morte, cujo último suspiro ainda carregava um pedido estranho: por favor, case-se com o meu filho. Essas palavras abriram um acordo aparentemente frio, transformando uma enfermeira humilde em esposa de um milionário marcado pela dor. Entre a mansão luxuosa e os olhares desconfiados da sociedade lisboeta, o amor germinou onde ninguém poderia imaginar. Mas, ao mesmo tempo, as sombras do passado, a aparição de Carolina Brandão e a pressão de um testamento bilionário ameaçavam rasgar esse frágil vínculo. Será que o coração será forte o suficiente para superar cálculos e ambições? Ou tudo não passará de um contrato de conveniência? O sol de março em Lisboa caía como um tecido dourado e radiante, mas para Inês Duarte não era uma luz suave. Era um peso ofuscante que esmagava seus ombros já cansados após 14 horas seguidas de plantão noturno no Hospital de Santa Maria. Ela saiu pela porta principal do hospital com um jaleco branco amarrotado, segurando uma bolsa de pano desbotada, e sentiu cada passo na calçada de Belém como se estivesse pisando em areia escaldante. Esta cidade frenética nunca parava. Bondes tilintando, passos apressados de sapatos de couro, multidões passando sem prestar atenção a uma jovem enfermeira de rosto pálido e olheiras profundas. Aos 28 anos, Inês sabia bem que a vida não oferecia nada de fácil, especialmente para quem crescera na favela de Cova da Moura, onde sonhos costumavam morrer cedo sob o peso das contas de luz, da água e dos tiros ecoando nos becos escuros. Na mente dela, um número se repetia incessantemente: 50 euros. Esse era o valor que faltava para comprar a insulina da mãe, Dona Teresa, uma mulher magra, mas resiliente, que criara Inês com refeições simples de legumes baratos e pão velho comprado no fim da feira. Teresa passara a vida inteira como operária de costura em uma pequena oficina em Amadora, com dedos calejados e olhos cada vez mais fracos sob a luz fluorescente. Agora, o corpo atraía com tonturas e desmaios repentinos. Inês tantas vezes desejou poder fazer mais do que apenas prescrever remédios, medir a glicose e observar em silêncio sua mãe envelhecer. Seu verdadeiro sonho era ser médica, alguém capaz de mudar a vida de pessoas como Teresa, com conhecimento e mãos firmes. Mas esse sonho sempre fora adiado, distante como as estrelas lá fora, porque a mensalidade da universidade parecia inalcançável. O toque do celular no bolso interrompeu seus pensamentos. Na tela, apareceu o nome: Sofia Almeida, supervisora das enfermeiras. Um aperto tomou conta de Inês. Ligações após o plantão raramente traziam boas notícias. Atendeu, a voz trêmula: Alô, sou Inês. Do outro lado, Sofia respondeu, direta, mas com urgência: Inês, você ainda está perto do hospital? Volte imediatamente, é importante. O coração de Inês disparou. Eu cometi algum erro, senhora? Houve uma breve pausa, e então Sofia disse, devagar: Não, não é isso. É uma oportunidade. Uma família de paciente pediu especificamente por você. Precisa ir à administração agora. O coração de Inês batia descompassado quando ela deu meia volta, atravessando novamente a multidão para entrar no hospital. Sua mente criou centenas de cenários. Uma reclamação? Algum parente irritado por negligência? Mas a palavra oportunidade, dita por Sofia, ecoava em sua cabeça, acendendo uma centelha de esperança. Quando abriu a porta de vidro da sala administrativa, Sofia já a esperava com uma pasta na mão. O rosto da supervisora estava sério, mas seus olhos guardavam um brilho raro. Sente-se, Inês. Vous êtes brave. Inês colocou a bolsa na cadeira, sentou-se ereta, as mãos entrelaçadas. Sofia abriu a pasta e começou. A família Figueiredo enviou um pedido oficial. Precisam de uma enfermeira particular em tempo integral para a dona Beatriz, que está no quarto VIP, paciente com câncer em fase terminal. E o mais especial, ela pediu por você, pessoalmente. Inês piscou, atônita. Mas só a encontrei uma vez, para uma coleta de sangue. Existem tantas enfermeiras muito mais experientes. É verdade, interrompeu Sofia, mas dona Beatriz se lembrou de você. Disse que você tem uma doçura e uma paciência raras, que a fizeram se sentir respeitada e não apenas uma paciente VIP. Entre dezenas de enfermeiras,
Ela escolheu você. Entende o tamanho dessa honra? Inês ficou em silêncio. A imagem de Dona Beatriz surgiu em sua memória. Uma mulher de cabelos prateados presos em um coque, olhar firme, mas caloroso, e um sorriso raro naquele ambiente hospitalar frio. Naquele dia, Inês havia conversado sobre a neta dela, sobre pratos tradicionais de Lisboa, apenas para aliviar sua tensão. Quem diria que aquela breve conversa plantaria uma semente do destino? Sofia colocou a pasta sobre a mesa e disse devagar, para que cada palavra fosse absorvida: o salário, 15.000 euros por mês. Todas as despesas de transporte, moradia e uniforme serão pagas pela família. Você cuidará da Dona Beatriz em tempo integral, até que chegue o momento. Foi como um raio atravessando Inês. 15.000 euros. Isso equivalia a mais de 3 meses de salário, somados a incontáveis horas extras. Com esse dinheiro, poderia quitar as dívidas, comprar todos os remédios para a mãe, talvez até guardar para a faculdade. Uma porta aberta, brilhante, diante de seus olhos, mas, ao mesmo tempo, seu coração tremia de medo. Esse trabalho significava deixar os plantões comuns para entrar em um mundo desconhecido, cheio de regras e olhares atentos. Um único erro, e ela perderia tudo. Por quanto tempo? Perguntou Inês, engolindo seco. Os médicos estimam de 2 a 4 meses, no máximo. Pode ser menos. O peito de Inês se apertou. Na mente surgiu o rosto da mãe, as mãos trêmulas ao aplicar a insulina, as noites de tosse seca, e também a imagem da casa úmida em Cova da Moura, com o barulho de vizinhos bêbados. Ela mordeu os lábios, tentando manter a calma. Eu aceito. Sofia assentiu, satisfeita. Ótimo. Você começa amanhã, às 7 da manhã. E Inês? Sua voz ficou mais grave. A família Figueiredo tem uma influência imensa nesta cidade. Você deve ser absolutamente profissional, discreta e respeitosa. Este não é apenas um emprego, pode ser a chave para abrir o futuro. Ao sair do hospital novamente, Inês ergueu os olhos para o céu de Lisboa. O sol já estava mais suave, dourado com tons rosados, como uma pintura manchada atrás do mosteiro dos Jerônimos. No ônibus lotado a caminho de casa, envolvida pelo cheiro de motor queimado, suor e conversas altas, Inês encostou a cabeça na janela, deixando a cidade passar em borrões de luz. Dentro dela, uma mistura de ansiedade, medo e esperança. Ela não sabia que em uma mansão branca em Estoril, o homem que mudaria para sempre a sua vida, Miguel Figueiredo, também acabava de receber a notícia sobre a escolha da mãe. O ônibus parou no terminal em Amadora. De lá, Inês ainda precisava caminhar 20 minutos por ruas estreitas e íngremes até Cova da Moura. Esse bairro já tinha má fama há muito tempo. Favela barulhenta, casas improvisadas empilhadas como livros velhos, muros pichados, fios elétricos pendurados como teias de aranha. Mas, para Inês, aquele era o lar. Ela crescera nos becos de pedras íngremes, entre o som do kuduro dos vizinhos e o cheiro de bolinhos fritos vendidos nas festas. Ali as crianças aprendiam a desconfiar do barulho da polícia e das brigas, mas também aprendiam resiliência, solidariedade e a alegria simples das pequenas coisas. O apartamento das duas ficava no 3º andar de um prédio antigo, com escadas estreitas e úmidas, rangendo a cada passo. Quando Inês abriu a porta, o cheiro de sopa de couve veio da pequena cozinha, despertando a fome mesmo no corpo exausto. Dona Teresa estava sentada em uma cadeira de madeira perto da janela, segurando a seringa de insulina, os olhos turvos fixos na cortina gasta. Ela levantou a cabeça ao ouvir a filha. Voltou, Inês. Você está tão cansada. Inês sorriu, escondendo o peso do dia. Ajoelhou-se ao lado da mãe, ajustando a dose. Mãe, deixa que eu faço. Descanse. Teresa suspirou, mas não resistiu. Deixou a filha preparar e aplicar a injeção em seu braço magro. Depois segurou a mão de Inês, falando com voz suave mas firme. Você não pode continuar assim para sempre. Precisa pensar no seu futuro também. Inês congelou. Quis gritar que justamente pelo futuro da mãe é que ela se sacrificava, aceitando todos aqueles plantões. Mas em vez disso, sussurrou. Eu consegui um novo trabalho, diferente de tudo. O salário é alto, muito alto. Podemos sair daqui, comprar remédios sem preocupação e até
Os olhos de Teresa se arregalaram, a voz carregada de medo e esperança. "O que você vai fazer, Inês?" Hesitante, a filha explicou. "Cuidar de Dona Beatriz Figueiredo, família riquíssima, salário de 15.000 euros mensais." Teresa quase deixou o copo cair da mão. "Figueiredo. Oh, meu Deus! Filha, essas pessoas não são como nós. Você vai aguentar?" Inês sorriu, mas o sorriso tremia. "Não sei, mãe, mas é a única chance. Sempre sonhei em estudar, em sair dessas paredes apertadas. Preciso tentar." Teresa ficou em silêncio longo, olhando para fora da janela, onde roupas balançavam no varal. Finalmente suspirou. "Se essa é a sua escolha, eu apoio. Mas lembre-se, Inês, mesmo que entre em um palácio dourado, precisa guardar o seu coração. Não deixe que o transformem em outra pessoa." Essas palavras ecoaram em Inês como um juramento. Naquela noite, ela quase não dormiu. Sentada à mesa pequena, arrumou a velha sacola de pano, dobrando cuidadosamente os uniformes de enfermeira, os sapatos brancos gastos e o caderninho onde registrava casos clínicos. Lá fora, a música alta do bar na descida se misturava às discussões de um casal vizinho. Mas dentro do quarto estreito, Inês sentia-se diante de um limiar. Lembrou-se da breve conversa com Dona Beatriz, do olhar firme e bondoso. Havia algo naquele olhar que a fazia acreditar que não se tratava de uma aristocrata distante, mas de alguém que via seu verdadeiro eu. Por volta das 3 da manhã, adormeceu sobre a mesa, com a cabeça sobre uma página inacabada, onde escrevera algumas linhas incertas. "Amanhã, a vida vai mudar. Não sei em que direção, mas certamente não será como antes." Quando a luz da manhã atravessou a pequena janela, Inês despertou com o coração acelerado. Hoje era o primeiro dia do novo trabalho. Vestiu o uniforme branco recém-passado, penteou os cabelos castanhos ondulados, passou uma maquiagem leve para disfarçar as olheiras. Dona Teresa a acompanhou até a porta, o olhar misto de orgulho e preocupação. "Vá, minha filha, e lembre-se do que eu disse." Inês abraçou a mãe com força, aspirando o cheiro de sabão barato em sua roupa, como se quisesse gravar para sempre aquela lembrança. Depois, desceu as escadas e se misturou à pressa da cidade, mas sabendo que o caminho à frente a levaria a um mundo completamente diferente. O ônibus a levou pelo centro da cidade, por avenidas arborizadas, prédios históricos e lojas luxuosas. Quando parou em frente ao Hospital de Santa Maria, já havia um carro particular da família Figueiredo esperando. As pernas de Inês tremiam. Um homem de terno preto desceu, abriu a porta traseira e a cumprimentou com educação, mas frieza. "Senhora Duarte, por favor, entre." Naquele instante, Inês entendeu que sua vida não dependeria mais de plantões intermináveis, mas dos segredos, desafios e tentações do clã mais poderoso de Lisboa. Respirou fundo e entrou no carro de luxo. A porta se fechou, abafando o ruído da rua. No silêncio elegante do interior, o coração dela batia descompassado. E por um instante, ecoaram as palavras da mãe: "Guarde o seu coração mesmo no palácio." Mas como guardar, quando aquela porta a conduzia justamente a pessoas capazes de mudar seu destino com um simples olhar? A porta do quarto VIP, no último andar do Hospital de Santa Maria, fechou-se atrás de Inês com um som suave, porém firme, como se separasse aquele lugar do resto do mundo. Ela parou por alguns segundos, os olhos arregalados, com a sensação de ter entrado em um apartamento luxuoso e não em um quarto de hospital. A luz amarela e quente do lustre de cristal espalhava-se pelo espaço amplo, refletindo nas paredes revestidas de madeira polida. Cortinas de seda branca pendiam suavemente, movendo-se com a brisa vinda da janela entreaberta, de onde o céu de Lisboa se estendia como uma pintura. Um vaso de orquídeas brancas repousava sobre a mesa, seu perfume delicado dominando o ambiente, apagando por completo o cheiro de desinfetante a que Inês já estava acostumada nos quartos comuns. Cada detalhe transbordava luxo e poder, um mundo que até então ela só conhecera em jornais ou histórias ouvidas por acaso. No silêncio, uma voz rouca, mas firme, ecoou do leito: "Entre, querida." Inês sobressaltou-se, respirou fundo para se recompor e caminhou até a cama. Ali, sobre lençóis impecavelmente brancos, estava uma senhora de cabelos prateados presos em um coque,
rosto pálido, mas ainda carregando um traço de nobreza. Seus olhos, um pouco turvos pela doença, brilhavam com algo ao mesmo tempo forte e terno. Era Beatriz Figueiredo, a mulher de quem toda Lisboa falava com respeito misturado a temor, a matriarca de um império financeiro e imobiliário. Inês inclinou-se, a voz baixa. Bom dia, senhora Beatriz. Eu sou Inês Duarte, a enfermeira responsável pelos seus cuidados particulares a partir de hoje. Mordeu os lábios, tentando manter a voz firme. Beatriz sorriu, fraco, mas sincero. Ah, sim, a menina doce da colheita de sangue. Estendeu lentamente a mão magra. Inês hesitou, depois a segurou, sentindo o frio da pele fina sob seus dedos. Da última vez, você me fez sentir como uma pessoa, não apenas como uma doente. Poucos conseguem isso, especialmente neste hospital. Inês Corru lembrou-se bem daquele encontro. Durante um exame de sangue, havia comentado sobre a foto de duas meninas na bolsa da paciente e acabaram conversando quase 10 minutos sobre as netas, férias no Algarve e um piano antigo que Beatriz costumava tocar. Para Inês, fora apenas um hábito de distrair o paciente. Mas, ao que parecia, tinha deixado uma marca. Beatriz inclinou a cabeça, olhos fixos no rosto da jovem enfermeira. Sente-se um pouco comigo, menina Inês. Não quero falar apenas de remédios ou sintomas. Quero ouvir sobre você. Inês se atrapalhou. Desde os tempos de estudante, jamais um paciente, ainda mais alguém rico e poderoso, a convidara a sentar para conversar como amiga. Mas havia algo na voz de Beatriz, ao mesmo tempo ordem e afeto, que tornava impossível recusar. Puxou uma cadeira, sentou-se junto ao leito, mantendo a pasta de anotações nas mãos para preservar certa distância profissional. Onde você mora? Perguntou Beatriz. Inês hesitou, depois respondeu com sinceridade. Moro com minha mãe em Cova da Moura, senhora. É uma zona simples, mas é a nossa casa. Os olhos de Beatriz brilharam, não por julgamento, mas por interesse genuíno. E a sua mãe? Inês apertou os lábios. Ela tem diabetes. Precisa de cuidados constantes. Trabalho aqui para garantir os remédios. Beatriz suspirou. O olhar se entristeceu. A vida nunca foi justa, mas às vezes são justamente essas dificuldades que forjam as almas mais fortes. Inês não soube o que responder. Estava acostumada a olhares de pena ou desprezo sempre que alguém ouvia falar em Cova da Moura. Mas o olhar de Beatriz era diferente e carregava compreensão, como se ela mesma tivesse atravessado abismos semelhantes. Após um instante, a senhora perguntou em voz baixa, porém firme: E os seus sonhos, Inês? O que deseja além de sobreviver? A pergunta a atingiu em cheio. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre seus sonhos. Todos só queriam saber quantos plantões conseguia fazer, se tinha dinheiro para o aluguel, se já comprara os remédios da mãe. Sonhos. Aquilo parecia um luxo esquecido no fundo de uma gaveta. Mas, sob o olhar insistente de Beatriz, Inês murmurou: Eu queria ser médica. Sempre quis. Mas a vida teve outros planos. Beatriz assentiu devagar, como se já esperasse aquela resposta. A vida tem planos, sim, mas às vezes precisamos forçar a nossa sorte. As palavras soaram como conselho e profecia ao mesmo tempo, deixando Inês confusa, mas estranhamente esperançosa. Foi então que a porta se abriu. Um homem alto entrou, passos firmes, vestindo um terno cinza impecável. O ar mudou de imediato. Ele aproximou-se do leito, inclinou-se e beijou a testa de Beatriz. Bom dia, mãe. Como se sente hoje? Nem sequer olhou para Inês. Beatriz sorriu, olhos brilhando com certa malícia. Miguel, querido, esta é Inês, minha nova enfermeira. Inês, este é meu filho, Miguel Figueiredo. Só então ele se voltou para ela. O olhar de Miguel atravessou-a até os ossos. Frio, avaliador, quase indiferente. Seus olhos azuis, intensos e distantes, percorreram dos sapatos brancos gastos até o rosto dela, detendo-se por um instante, sem emoção. Estendeu a mão, a voz seca: Prazer. Inês apertou de leve, sentindo a pele macia de alguém que nunca precisara de trabalho manual. O prazer é meu, senhor Miguel. Beatriz tossiu levemente, quebrando a tensão. Miguel dirige os nossos negócios. Trabalha tanto que às vezes esquece de viver. Ele franziu o senho incomodado. Mãe,
Tenho certeza de que a enfermeira não está interessada na minha vida pessoal. Inês abaixou o rosto, deslocada na conversa. Mas Beatriz insistiu sorrindo. Ele perdeu a esposa há 3 anos, num acidente terrível. Desde então, enterrou-se no trabalho. O ambiente relau. Mãe, por favor, não agora. Miguel respondeu com firmeza, os olhos duros. Inês, porém, notou o punho cerrado, a mandíbula contraída. Havia dor sob aquela couraça. Para aliviar o clima, levantou-se e disse, profissional, vou verificar a medicação, senhora Beatriz. Mas Beatriz riu baixinho, sem se importar com a irritação do filho. Não peça desculpas, menina. Quem precisa aprender a ser menos rude é ele. Miguel afastou-se até a janela, mãos nos bolsos, olhando para fora. Minha mãe tem estado com um humor peculiar. Espero que isso não seja problema. Inês ergueu os olhos. Calma. Estou aqui para cuidar dela, não para julgar. Por um instante, o olhar dele cruzou o dela. Já não era apenas indiferença. Havia um reconhecimento silencioso, como se finalmente a visse como pessoa, e não só funcionária. Beatriz observava a cena, sorrindo como quem dirige uma peça cujo final só ela conhecia. Os 3 dias seguintes passaram rápidos, mas ficaram gravados em Inês. Ela chegava cedo, saía tarde, quase todo o tempo ao lado de Beatriz. Sua rotina incluía monitorar sinais vitais, administrar remédios, auxiliar nas refeições e no descanso. Mas, aos poucos, percebeu que a maior parte do trabalho não estava nas seringas ou nos tubos de soro, e sim em ouvir. Beatriz detestava o silêncio. Gostava de contar histórias, e sua voz, mesmo frágil, era sempre envolvente. Numa tarde, enquanto o sol atravessava a janela, riscando o tapete de dourado, Beatriz começou a narrar sua juventude. Sabe, Inês, eu não nasci cercada de luxo. Cresci em uma casa pequena em Coimbra, com 3 irmãos. Meu pai era professor, minha mãe, costureira. Parou para tossir, depois sorriu. Tudo mudou quando conheci Hernan, o homem que se tornaria meu marido. Tinha sonhos imensos e uma ambição ainda maior. Inês escutava em silêncio, ajustando o tubo de oxigênio, surpresa. Nunca imaginara que Beatriz tivesse origem modesta. O Tom de la Caille. No começo era amor, mas o dinheiro muda as pessoas. Quando Miguel nasceu, ele já não era o mesmo homem. Eu fiquei sozinha, mesmo dentro de um palácio. Inês apertou a mão frágil da paciente. Beatriz voltou-se para ela, os olhos firmes. Não cometa o mesmo erro, menina. Nunca escolha alguém apenas pelo que ele tem. O coração precisa de mais que ouro. As palavras sopraram frias em Inês, deixando um peso verdadeiro e melancólico. Naquele fim de tarde, Miguel apareceu como de costume. Às 6 em ponto. Inês já reconhecia sua presença. Passos decididos, terno sem um vinco, olhar frio como mar de inverno. Mas também reparava. Quando acreditava não ser observado, ele mudava. Ao sentar-se junto à mãe, segurando-lhe a mão, os ombros largos se curvavam e a voz se tornava baixa, carregada de preocupação. Inês recuava, fingindo ocupar-se com papéis, para não invadir aquele momento íntimo, mas seu coração não conseguia evitar o compasso acelerado. Uma vez, enquanto Beatriz dormia e restavam apenas eles dois no quarto, o silêncio tornou-se pesado. Inês arriscou. Deve ser difícil equilibrar tudo. Empresa, família. Miguel ergueu os olhos azuis para ela. Pela primeira vez, não havia julgamento, mas consideração. Depois de alguns segundos, suspirou. É solitário. Muitas decisões, muita pressão. Às vezes sinto que vivo a vida que meu pai planejou, não a minha. Inês se surpreendeu e, sem pensar, perguntou: e qual seria a sua, se pudesse escolher? Ele riu de canto, raro sorriso, mas sem alegria. Quando jovem, queria ser arquiteto, desenhar casas onde as pessoas pudessem ser felizes. O coração de Inês se apertou. Por trás da fachada de empresário frio, havia um rapaz que sonhara em construir felicidade. Ela murmurou: ainda não é tarde. Miguel a encarou, e naquele instante, o gelo em seus olhos derreteu. Ela viu fragilidade e prendeu a respiração. Talvez para algumas coisas seja, disse ele, quase para si mesmo. Beatriz acordou nesse momento e flagrou a cena. Sorriu, os olhos iluminados,
como se enxergasse fios invisíveis começando a unir duas almas distantes. Vê, Miguel? Esta menina lembra você do que já esqueceu. Miguel corou, desviou o olhar. Inês baixou a cabeça, o coração em desordem. Os dias seguintes aprofundaram a ligação entre Inês e Beatriz. A senhora gostava de perguntar sobre sua infância, o primeiro amor, os sonhos não realizados. Inês contou sobre Carlos, o rapaz que a levava às festas numa moto velha, sobre os planos de abrir um pequeno restaurante juntos e sobre como tudo se desfez por causa da distância e da falta de dinheiro. Beatriz a escutava atenta, os olhos refletindo sua própria melancolia. O amor às vezes não basta, não é? Murmurou, como falando consigo mesma. Numa noite, Miguel trouxe um buquê de lírios brancos e o colocou ao lado da cama da mãe. Inês observou seus gestos, mãos grandes, mas cuidadosas, como se temesse quebrar cada pétala delicada. A cena a tocou fundo. Percebeu que, sob a frieza dele, ainda havia ternura escondida. Quando ergueu os olhos e encontrou os dele, ficaram imóveis por um instante. Beatriz assistia, sorrindo com travessura. Mais tarde, no ônibus lotado a caminho de casa, a luz amarela refletia no rosto de Inês. Na mente dela, a imagem de Miguel com os lírios se repetia sem parar. Sacudiu a cabeça, tentando reprimir. Aquilo era só trabalho, só responsabilidade. Mas uma voz suave dentro dela sussurrou. Ou talvez seja o início de algo mais. O primeiro dia em que Inês foi oficialmente considerada a enfermeira particular de Beatriz passou com muita apreensão, mas sem incidentes. Porém, a partir da segunda-feira, ela percebeu que a maior dificuldade não era cuidar da paciente, e sim a presença constante de Miguel Figueiredo. Ele não era o tipo de filho indiferente. Pelo contrário, visitava a mãe todos os dias, pontualmente, raramente faltava. Levava relatórios financeiros para ler ao lado do leito, fazia ligações com voz firme, assinava pilhas de documentos. De vez em quando, deixava o trabalho de lado para perguntar à mãe algumas coisas rápidas, sempre com ar sereno. Aos olhos de fora, era o retrato de um filho dedicado, mas Inês, com a sensibilidade de enfermeira, percebia os detalhes. A mão dele segurando a caneta com força excessiva, os ombros que às vezes estremeciam sob o terno, o olhar dirigido à mãe carregado de medo que ele não permitia a ninguém enxergar. A presença dele deixava Inês sempre tensa. Ela tinha plena consciência da distância entre eles. De um lado, a jovem de Cova da Moura, com sapatos gastos e sotaque ainda marcado pela simplicidade. Do outro, o herdeiro de um conglomerado bilionário, vindo de um mundo que a imprensa chamava de a camada intocável de Lisboa. Cada vez que Miguel lançava um olhar em sua direção, Inês sentia-se exposta, avaliada e odiava o tremor que aquilo despertava em si mesma. Repetia para si, estava ali apenas para trabalhar, ganhar dinheiro e cuidar da mãe. Nada mais. Mas no fundo, cada dia tornava mais difícil negar. Miguel a atraía, não como nos sonhos ingênuos da juventude, mas de uma forma intensa, contraditória ao mesmo tempo, a puxava para perto e a empurrava para longe. Ele era como um iceberg, frio, perigoso, mas sob o gelo devia haver correntes doces escondidas, e ela intuía a existência delas. Numa tarde, depois que Beatriz adormeceu com a dose de morfina, Inês aproveitava para organizar os medicamentos. Miguel entrou, a silhueta alta tapando parte da luz da janela. Não a cumprimentou, apenas depositou uma pasta de documentos ao lado. Boa tarde, senhor Miguel, disse ela em voz baixa. Ele respondeu apenas com um aceno breve. O ar entre os dois parecia denso, preenchido apenas pelo som da caneta, deslizando veloz sobre o papel. Inês tentava se concentrar, mas o coração acelerava ao ouvir a respiração grave dele. Achava-se tola. Por que a simples presença dele a desestabilizava tanto? Após um longo silêncio, Miguel falou. Cova da Moura. Não deve ser fácil viver lá, pois não. A voz era baixa, constante, mas ele mantinha os olhos nos papéis. Inês paralisou. Não esperava que ele mencionasse sua origem. Sentiu-se exposta. É a minha casa, respondeu curta, escondendo a defensiva na voz. Miguel largou a caneta e pela primeira vez a encarou. Não quis ofender. Só
Admiro quem consegue sair de lá e chegar até aqui. Os olhos azuis, pela primeira vez, não estavam inteiramente gelados. Inês ficou confusa, sem saber o que responder. Parte dela queria acreditar naquele elogio. Outra parte desconfiava. Não seria apenas cortesia? Nos dias seguintes, surgiram diálogos breves como aquele. Normalmente Miguel mantinha distância, mas vez ou outra perguntava sobre a dieta da mãe, sobre a forma como Inês organizava os remédios, ou de repente soltava algo como: "E os seus estudos? Parou em que nível?" A pergunta feriu. Inês admitiu que sonhara estudar medicina, mas o dinheiro a obrigara a parar no curso técnico de enfermagem. Miguel apenas assentiu, sem comentários, mas no olhar dele havia uma sombra de tristeza difícil de definir. Numa tarde, Beatriz pediu que os dois se sentassem juntos para tomar chá. Ela puxava a conversa, incluindo ambos em lembranças familiares. O Miguel era uma criança difícil, sabe, Inês? Queria ganhar em tudo. Inês riu de leve. Miguel franziu o senho. "Mãe, não precisamos falar disso." Mas Beatriz apenas sorriu, os olhos brilhando de alegria por ver, luz lado a lado. Inês sentiu nitidamente. A senhora estava, de propósito, criando espaços para aproximá-los. Naquela noite, de volta para casa no ônibus velho, Inês recostou a cabeça na janela. Lembrou-se do olhar de Miguel ao falar sobre o sonho de ser arquiteto. Lembrou-se do tom firme quando ele defendia a mãe, e dos momentos, quase involuntários, em que se mostrava mais doce do que percebia. O coração dela se aquecia e se confundia. Sussurrou para si: "Não te iludas, ele pertence a outro mundo." Mas lá no fundo, uma semente começava a germinar. Certa manhã, Inês chegou mais cedo ao hospital. Queria revisar os parâmetros de Beatriz antes da visita do Dr. Salazar. Ao entrar no quarto, surpreendeu-se. Miguel já estava ali, no mesmo terno escuro do dia anterior, gravata um pouco frouxa, cabelo desalinhado como quem não dormira. Sentado ao lado da mãe, segurava-lhe a mão, o olhar distante. Inês hesitou na porta, sem querer interromper. Mas Miguel levantou os olhos cansados para ela. "Ela dormiu tranquila esta noite. Não sei há quantos meses não havia descansar assim. A voz rouca gasta de tantas noites sem sono." Inês aproximou-se, verificou os aparelhos. "Está estável." O medicamento ajudou. Ele a observou por mais tempo que o habitual, como se quisesse dizer algo, mas ficou em silêncio. Por fim levantou-se, abriu a porta da varanda e deixou o vento fresco entrar. "Sabe o que mais odeio, Inês? A sensação de impotência. Tenho recursos infinitos, os melhores médicos, mas não consigo impedir que o tempo leve minha mãe." Inês ergueu o rosto, surpresa. Era a primeira vez que ele partilhava algo tão pessoal. "Não é fraqueza admitir isso", murmurou ela, anotando no prontuário. "É humano." Miguel virou-se, o olhar carregando um conflito. "Humano, já não sei se sou. Desde que a Laura morreu, parece que desliguei essa parte de mim." Inês congelou. Já ouvira Beatriz mencionar aquele nome, mas nunca da boca dele. Laura, a esposa perdida em um acidente, o fantasma que ainda o assombrava. Após um silêncio, ela respondeu: "Perder alguém que amamos nunca passa, mas não significa que devemos nos enterrar com eles." Ao ouvir-se, ela mesma se espantou com a firmeza da própria voz. Miguel a encarou, depois esboçou um sorriso cansado. "Fala como se soubesse." Inês baixou os olhos, lembrando-se de Carlos, o namorado da juventude que partira para São Paulo, deixando-a sozinha com o peso da família. "Talvez eu saiba um pouco", murmurou. Naquele instante, uma estranha empatia uniu os dois. Não era amor, nem desejo, mas um reconhecimento raro entre almas aparentemente distantes. Inês percebeu que, sob a frieza, Miguel era apenas um homem lutando contra perdas e responsabilidades esmagadoras. E Miguel, por sua vez, viu nela não a enfermeira do subúrbio, mas uma alma corajosa o bastante para encarar as feridas dos outros. Mas, assim que a atmosfera se tornava íntima, ele se fechava novamente. Ajeitou a gravata, recobrou a voz neutra. "Não devia falar disso. Não é apropriado." Sentou-se, pegou a pasta de documentos e ergueu de novo os muros ao redor de si. Inês suspirou baixinho, tomada por uma frustração sem nome. Naquela noite, Beatriz chamou Inês para perto. Os olhos ainda brilhavam,
embora o corpo se enfraquecesse. Viu, menina? Ele ainda sangra, mesmo fingindo ser pedra. Inês segurou-lhe a mão. Mas não sei se ele quer que alguém veja esse sangue, senhora. Beatriz sorriu de leve. Por isso é que você está aqui. As palavras ecoaram em Inês durante toda a noite. Não compreendia totalmente, mas intuía que sua presença naquele quarto não se resumia a aplicar injeções ou medir pressão. Algo maior estava em jogo, um tabuleiro no qual Beatriz era a jogadora experiente. E ela, Inês Duarte de Cova da Moura, tornara-se peça essencial. Nos dias seguintes, os atritos entre Inês e Miguel aumentaram. Ora discutiam sobre a dieta de Beatriz, ele exigia perfeição, ela defendia o conforto. Ora trocavam olhares longos demais, acelerando-lhe o coração. A cada encontro, ambos erguiam suas defesas, mas pelas frestas, a luz começava a entrar. Numa tarde chuvosa, com trovões ecoando por Lisboa, Inês saiu tarde do hospital. Miguel surpreendeu-a oferecendo carona em seu carro. Ela hesitou, depois aceitou. No interior silencioso do veículo de luxo, com a chuva tamborilando no vidro, ficaram calados por longos minutos, até que Miguel murmurou: deve achar-me arrogante. Talvez tenha razão, mas não sei lidar de outra forma. Inês o encarou, vendo os olhos azuis refletirem a luz dos postes. Talvez não precise lidar sozinho, respondeu, quase num sussurro. Miguel não replicou, mas apertou o volante, gesto mais eloquente que palavras. Quando o carro parou diante do prédio velho em Cova da Moura, Inês olhou pela janela. Vizinhos curiosos observavam, contrastando o carro de luxo com as paredes descascadas. Ela virou-se para ele. Aqui é o meu mundo. Diferente do seu, mas ainda assim é o meu. Ele manteve os olhos no cenário, depois assentiu. Respeito isso. A resposta curta, de forma inesperada, aqueceu Inês. Pela primeira vez, sentiu que Miguel realmente a via como igual não só a enfermeira, nem apenas a garota do subúrbio. E no coração dela, algo mudou em silêncio. As tardes de Lisboa em abril costumam se tingir de dourado, com o pôr do sol se espalhando sobre o céu do Tejo. O quarto de Beatriz, com a janela ampla voltada para o oeste, era sempre inundado por essa luz, que transformava o ambiente hospitalar em algo diferente. Já não parecia um espaço de doença, mas um recanto de memórias e nostalgia. Era a hora do dia de que Beatriz mais gostava. Costumava pedir a Inês que se sentasse ao seu lado, deixando de lado seringas e monitores para trocar por histórias da vida. Numa dessas tardes, quando o sol já era apenas um círculo vermelho no horizonte, Beatriz voltou-se para Inês, a voz fraca, mas os olhos travessos. Conta-me, menina, o teu primeiro amor. Inês se assustou, depois riu. Primeiro amor? Já faz tanto tempo. Mas, sob o olhar incentivador da senhora, começou a falar. Chamava-se Carlos. Era um rapaz simples, trabalhava numa oficina de motos. Conheci-o no secundário. Levou-me ao baile de finalistas numa moto emprestada de um amigo. Nunca me senti tão livre como naquela noite. O vento no rosto, a sensação de que o mundo era nosso. A voz dela vacilou, como se a lembrança ainda fosse recente. Sonhávamos abrir uma pequena pastelaria juntos. Mas a vida exigiu outras coisas. Eu precisava trabalhar. Ele conseguiu um emprego em São Paulo. E o amor não foi suficiente. Beatriz escutava atenta, o olhar tingido de tristeza. O amor raramente é suficiente quando a sobrevivência entra em jogo, murmurou. Eu também me casei por amor, sabes? O Hernan era um homem cheio de sonhos, mas o dinheiro, o poder, transformaram-no. Quando o Miguel nasceu, eu já vivia com um estranho. Inês permaneceu em silêncio, surpresa com a sinceridade. Em 3 semanas, Beatriz havia partilhado com ela mais do que todos os outros pacientes em anos de profissão. Cada palavra carregava não só arrependimento, mas também parecia um legado, uma mensagem para o futuro. A porta se abriu e, como todos os dias, Miguel entrou às 6 em ponto, trazendo um ramo de lírios brancos, as flores preferidas da mãe. Colocou-os ao lado da cama, beijou-lhe a testa. Boa tarde, mãe. Depois voltou-se e cumprimentou. Inês. Nas últimas semanas, a relação entre os dois mudara de forma estranha. Já não havia a frieza absoluta do começo, mas tampouco intimidade. Mantinham uma distância educada, respeitosa, embora, às vezes,
os olhares se prendessem tempo demais. Vem sentar-te conosco. Miguel sorriu Beatriz, batendo levemente no espaço livre ao lado. A Inês estava a contar-me sobre a vida dela. É uma história que devias ouvir. Miguel franziu o senho, incomodado. Tenho certeza de que a enfermeira não gostaria de partilhar assuntos pessoais comigo. Mas Inês surpreendeu, falando com suavidade. Na verdade, gostaria de ouvir sobre si, Sr. Miguel. Como é dirigir uma empresa tão grande? Deve ser um mundo completamente diferente do meu. Miguel pareceu surpreso com a iniciativa. Sentou-se na cadeira ao lado do leito, recostou-se e soltou um suspiro. É solitário. Todos esperam que eu tenha respostas. Há decisões, pressões. Às vezes sinto que não vivo a vida que escolhi, mas sim a vida que o meu pai planejou para mim. Inês inclinou a cabeça, atenta. E qual teria escolhido? A pergunta atingiu um ponto delicado. Ele hesitou e, por fim, respondeu em voz baixa. Quando era jovem, queria ser arquiteto, desenhar casas onde as pessoas pudessem ser felizes. Beatriz exclamou, emocionada. Nunca me contaste isso, Miguel. Ele fechou os lábios. Um sorriso triste passou rápido. Algumas coisas ficam enterradas quando crescemos. E voltou o olhar para o céu vermelho do entardecer. Inês permaneceu em silêncio, mas dentro dela algo ressoava. Compreendia bem aquela sensação. Sonhos enterrados sob responsabilidades, desejos guardados para cuidar dos outros. Não é tarde demais, murmurou, quase sem perceber. Miguel a encarou. E pela primeira vez, Inês viu em seus olhos não apenas gelo, mas uma fragilidade profunda. Ele sorriu de leve, voz grave. Para algumas coisas, talvez seja, mas o tom não era certeza, soava mais como uma pergunta suspensa. Beatriz observava, sorrindo, com o olhar satisfeito de um maestro vendo a sinfonia ganhar forma. Nos dias seguintes, o ambiente no quarto mudou. Inês percebia que Miguel permanecia mais tempo. Antes, ficava apenas 1 hora. Agora, estendia a visita, lendo relatórios em silêncio enquanto a mãe e Inês conversavam, às vezes intervindo com breves comentários. Em algumas tardes, os 3 se reuniam, ouvindo Beatriz recordar os anos gloriosos em Estoril, quando a mansão Figueiredo fervilhava de festas luxuosas e música ecoava pelos salões. Certa vez, Beatriz provocou rindo. Sabes, o Miguel era péssimo a dançar. Sempre pisava aos pés das meninas. Inês não conteve a gargalhada. Miguel suspirou. Mãe, não precisamos recordar isso, mas naquele instante, a distância invisível entre eles diminuiu. Inês não via mais o herdeiro frio de um império, mas o menino desajeitado sob o olhar indulgente da mãe. Quando Beatriz adormeceu, Inês organizava os remédios e Miguel permanecia imóvel diante da janela. Depois de um longo silêncio, disse em voz baixa, ela fala consigo como nunca falou comigo. Partilha coisas que eu nunca ouvi. Inês ergueu os olhos, encontrando nele tristeza e um toque de ciúme. Talvez porque eu não sou filha dela. É mais fácil abrir-se com alguém de fora. Não há o peso da história partilhada. Miguel voltou-se, o olhar firme, mas inquieto. E você? Abre-se com ela porque a pergunta a surpreendeu. Não imaginava que ele notasse isso. Após alguns segundos, respondeu devagar. Porque sinto que ela entende. Porque às vezes precisamos que alguém veja a nossa dor sem tentar corrigi-la. Um silêncio denso tomou conta. Miguel então assentiu, como aceitando uma verdade que sempre evitara. Talvez tenha razão. Naquela noite, no ônibus de volta à Cova da Moura, Inês não conseguia esquecer o olhar de Miguel ao admitir aquilo. Pela primeira vez, não o via apenas como sombra de poder e perda, mas como um homem tentando respirar sob fardos pesados. 1 semana depois, Beatriz estava mais fraca, a respiração entrecortada, a voz quase sumida, mas nos olhos, a chama permanecia. Numa tarde, enquanto Inês ajustava o soro, Beatriz segurou-lhe a mão com força, trazendo-a para perto. Menina, preciso pedir-te algo. Talvez pareça impossível. Inês ficou apreensiva, mas assentiu. Beatriz fixou os olhos nos dela. O Miguel precisa de alguém que lhe lembre que ainda é homem, não apenas herdeiro. Ele precisa de alguém como tu. O coração de Inês disparou. Compreendia bem a sugestão, mas negou de imediato. Senhora, não. Mal nos conhecemos. Beatriz sorriu frazzo. Conheço os olhos do meu filho.
e vi como ele olha para ti. Não com frieza, mas com medo de sentir outra vez. Foi nesse instante que Miguel entrou. Inês sobressaltou-se, retirando a mão. Ele lançou um olhar rápido, desconfiado, mas nada perguntou. Depositou o ramo de lírios, sentou-se ao lado da mãe, como de costume. Beatriz observava os dois, o olhar repleto de cálculo, mas também de afeto. Era como uma maestrina silenciosa, regendo o compasso de dois corações. Inês percebia isso com clareza, e no íntimo, sabia que estava entrando num jogo nada simples. Mas, por mais que tentasse se convencer, o coração já começava a trair a razão. Na manhã de segunda-feira, Inês entrou no quarto com um peso no coração. Já se acostumara ao rosto corado de Beatriz, ao sorriso suave apesar da fragilidade. Mas, naquele dia, a cena a fez parar em choque. Beatriz estava imóvel, o rosto pálido, a respiração entrecortada e pesada. Os olhos que antes brilhavam agora pareciam enevoados. O Dr. Salazar acabara de sair, deixando apenas uma observação curta. Estamos a falar de dias, talvez horas. O coração de Inês se apertou. Mesmo sabendo da gravidade da doença, não estava preparada para ouvir aquilo. Miguel estava ao lado da cama, ainda com o terno do dia anterior, a gravata frouxa, o cabelo desalinhado e olheiras profundas. Pela primeira vez, Inês não via nele o homem no controle de tudo, mas um filho desesperado, segurando a mão frágil da mãe, os olhos fixos em seu rosto. Quando Inês se aproximou, Beatriz fez sinal com a mão. Filho, vai buscar um café. Preciso falar a sós com a Inês. Miguel hesitou. Depois beijou-lhe a testa. Não se canse, mãe. Levantou-se e saiu do quarto, os ombros pesados. Assim que a porta se fechou, Beatriz esforçou-se para se erguer, o olhar firme como aço. Segurou a mão de Inês com força surpreendente. Menina, preciso pedir-te algo que vai mudar tudo. O coração de Inês disparou. Diga, senhora. Beatriz respirou fundo, a voz rouca. O Miguel vai herdar tudo quando eu partir. A empresa, as propriedades, os investimentos, mas há uma condição. Fez uma pausa, lutando contra a falta de ar. Inês arregalou os olhos, sem compreender. Há uma cláusula no testamento. O pai dele exigiu que Miguel estivesse casado até os 33 anos para receber a herança, e ele fará 33 em 6 meses. Inês ficou paralisada. Beatriz continuou, aflita. Desde que a Laura morreu, ele se recusa a se aproximar de qualquer mulher. Muitas tentaram, todas falharam. Todas queriam apenas o dinheiro, o nome. Mas você, os olhos dela brilhavam, penetrantes. Você vê o homem, não apenas o herdeiro. O coração de Inês pulsava forte, sacudiu a cabeça. Senhora, eu não posso. Mal nos conhecemos. Isso seria uma loucura. Beatriz apertou-lhe a mão. A respiração fraca, mas a voz firme. Não seria um casamento de amor no início. Seria um acordo. Um casamento de conveniência. Mas eu sei, eu sinto, que pode tornar-se mais. Inês ficou atônita. Nunca imaginara o matrimônio nesses termos. Um contrato, uma transação. Beatriz prosseguiu, insistente. O Miguel precisa disto. Não apenas pela herança. Ele precisa de alguém que lhe ensine a viver outra vez. E você, menina, você é a única que pode. Inês levantou-se de súbito, caminhando pelo quarto, a mente em turbilhão. Pensou na mãe Teresa, no apartamento deteriorado em Cova da Moura, nas noites em claro pela falta de dinheiro. Pensou no sonho da medicina, enterrado havia tanto tempo. Então Beatriz acrescentou, a voz enfática, se aceitares, receberás 50 milhões de euros no dia do casamento e mais 50 quando Miguel receber a herança. Estarás independente pelo resto da vida. Inês ficou sem palavras. A quantia era inimaginável. Mudaria tudo, não apenas para ela, mas para sua família, para seu futuro. Mas havia um preço. Casar-se com um homem quase estranho, frio, complicado, cheio de feridas. Ela voltou-se para Beatriz, perguntando, por que eu, senhora? Há tantas mulheres na alta sociedade prontas para casar com ele. Beatriz sorriu fraco, mas firme. Justamente por isso. Elas querem o sobrenome. Você já viu o homem por trás dele. E ele já começou a ver você. A porta se abriu. Miguel voltou, trazendo 2 cafés. Parou ao perceber a atmosfera carregada,
o olhar indo da mãe a Inês. O que se passa? Beatriz sorriu, débil mas decidida. Senta-te, filho. Temos muito que conversar. Miguel pousou os cafés na mesa, o olhar desconfiado alternando entre as duas. O que está acontecendo aqui? Sua voz não era alta, mas trazia a ameaça de uma tempestade prestes a explodir. Beatriz inspirou fundo, os ombros frágeis tremendo. Filho, não há tempo a perder. A tua herança, sabes da cláusula. Miguel ficou rígido, cerrando o punho. Mãe, já falamos disso. Não vou casar só por causa de um documento. Vais perder tudo, Miguel replicou Beatriz. Fraca, mas inflexível. A empresa, as propriedades, os investimentos, 40 mil empregos dependem de ti. E não há saída legal. O teu pai foi explícito. Miguel levantou-se bruscamente, caminhando pelo quarto como um animal enjaulado. Isto é insano. A senhora está morrendo, mãe, e a sua última preocupação é arranjar-me uma esposa? Parou, o olhar tempestuoso recaindo sobre Inês, e ainda por cima, ela, uma enfermeira que mal conhecemos. O rosto de Inês se inflamou. Quis responder, mas a voz não saía. Apertou a pasta de anotações contra o peito, tentando manter a calma. Beatriz não recuou. Sim, ela, porque não olha para ti como herdeiro? Porque fala contigo sobre arquitetura, sobre sonhos. Diz-me, Miguel, quando foi a última vez que alguém fez isso? Miguel congelou, atingido no ponto fraco. Virou-se, respirando com dificuldade, a mão trêmula. Inês engoliu em seco, forçando a voz a sair. Senhor Miguel, eu entendo que isto pareça loucura. Para mim também é. Mas a sua mãe tem razão numa coisa. Eu não quero mudá-lo. Não espero nada. Só respeito. Ele se virou abruptamente, os olhos azuis faiscando, e está disposta a abrir mão de encontrar o amor verdadeiro. De ter uma família real? A pergunta cortou Inês por dentro. Lembrou-se dos sonhos perdidos, de Carlos, de todas as esperanças esmagadas pela vida. Respondeu, a voz trêmula mas firme. Talvez o amor verdadeiro seja mais complicado do que pensamos. Talvez comece com respeito e cresça com o tempo. Beatriz sorriu, o olhar iluminado de orgulho. Miguel permaneceu imóvel, o peito arfando. Depois, caiu sentado na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. 3 meses, disse rouco. 3 meses de casamento. Depois, veremos. Inês ficou atônita. Ainda tentava processar quando Beatriz juntou as mãos frágeis às deles, sobrepondo-as. É um acordo, então? Miguel ergueu os olhos, o azul cortante como lâmina, mas por trás havia resignação. Inês o encarou e não viu o milionário frio, mas um homem encurralado, tentando proteger o legado e as vidas que dele dependiam. Respirou fundo. É um acordo. Naquele instante, 3 mãos se apertaram sobre o leito. Beatriz fechou os olhos, soltando o ar como quem se liberta do último peso. Um sorriso tênue surgiu em seus lábios. E no olhar final, Inês entendeu. Ela acabara de concluir a jogada mais importante da sua vida. Beatriz partiu na madrugada de quinta-feira. Inês estava no quarto, anotando os parâmetros vitais, quando a senhora de repente segurou sua mão, os olhos bem abertos, fitando o vazio. O jardim, cheio de rosas, murmurou. A voz leve como o vento. Pouco a pouco sua respiração desacelerou, o rosto se suavizou, até que o corpo repousou em silêncio absoluto. Inês apertou o botão de emergência, mas no fundo sabia. Beatriz escolhera o momento de ir. Miguel entrou minutos depois, ainda de pijama, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos. Congelou diante da mãe. Depois sentou-se, segurando-lhe a mão já fria. Não houve lágrimas, nem gritos. Apenas o silêncio dilacerante. Inês recuou para um canto, deixando-o viver a dor. A expressão dele era uma lâmina, atravessando o peito dela. Quando enfim ergueu o olhar, tirou um envelope branco do bolso do casaco e o entregou a Inês. Ela pediu-me para te dar isto, depois. Disse com a voz rouca. Inês pegou o envelope com as mãos trêmulas. A caligrafia elegante dizia, para minha querida Inês. Após um instante de hesitação, abriu-o. Dentro havia uma carta e uma pequena caixa de veludo azul. A carta, escrita com traços firmes mas vacilantes, dizia, minha querida,
Se estás a ler isto, significa que consegui convencer-te a tentar o impossível. Não te sintas obrigada. O dinheiro que prometi está garantido, mesmo que não te cases com o Miguel. Mas peço-te, tenta. Ele não é apenas meu filho, é um homem bom que esqueceu como viver. Tu tens a força para o lembrar. O anel na caixa pertenceu à minha avó. Ela fugiu com um pianista pobre contra a vontade da família e foi a mulher mais feliz que conheci. Às vezes, o amor precisa mais de coragem do que de conveniência. Inês abriu a caixinha. Dentro, um anel de platina com diamante central cintilante, ladeado por pequenas esmeraldas. Ela levou a mão à boca, lágrimas inundando seus olhos. Senhora Beatriz, sussurrou, como uma despedida. Miguel fixou o anel, o olhar oscilando entre brilho e sombra. Era da bisavó. Minha mãe sempre disse que só seria usado por alguém que se casasse por amor, não por conveniência. Fez uma pausa, fitando Inês nos olhos. E, no entanto, aqui estamos nós. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão. O funeral realizou-se no Mosteiro dos Jerônimos, reunindo metade da alta sociedade de Lisboa. Políticos, empresários, artistas, jornalistas. Inês, com um vestido preto simples comprado às pressas, sentia-se deslocada entre vestidos de alta costura e joias cintilantes. Sentou-se nos últimos bancos, evitando olhares, observando em silêncio. Miguel, no primeiro banco, de terno negro impecável, recebia cumprimentos e condolências com uma serenidade quase artificial, uma máscara. Mas Inês, de longe, viu suas mãos tremerem quando depositou a coroa de lírios brancos sobre o caixão. Após o enterro, no cemitério dos prazeres, quando a multidão se dispersou, Miguel aproximou-se de Inês. Sob o sol da tarde, seus olhos azuis faiscavam. Obrigado, por tudo o que fez por ela. Inês apenas assentiu, incapaz de responder. No bolso, ainda sentia o peso invisível do anel. Uma semana depois, Miguel chamou Inês à Conservatória de Lisboa. Dona Teresa a acompanhou inquieta. Era a primeira vez que saía de Cova da Moura para entrar em um prédio tão imponente. Apertava a bolsa com mãos trêmulas, sussurrando. Minha filha, tem certeza? Este moço é quase um estranho. Inês segurou a mão da mãe, sorrindo forçado. Confia em mim, mãe. Isto vai ajudar-nos. Miguel chegou pontual, acompanhado do advogado Sampaio. Entregou a Inês uma pasta, o contrato pré-nupcial, apenas formalidades. Ela folheou as páginas, palavras jurídicas que soavam como língua estrangeira. Assinou, com a mão levemente trêmula. O casamento foi rápido. O juiz de paz leu os votos em tom monótono. Aceita Miguel Figueiredo como esposo? Aceito, respondeu Inês, respirando fundo. Aceita Inês Duarte como esposa? Miguel hesitou um segundo. Depois, aceito. Trocaram alianças, não o anel da família, mas um par simples de ouro branco. No feminino rumbeio apaixonado. Miguel apenas se inclinou e pousou um beijo leve em sua testa. Um gesto cortês, mas frio, que apertou o peito de Inês. Dona Teresa, emocionada, apertou a mão da filha, escassada agora. Santa Maria, sem saber se devia se alegrar ou temer, enxugava as lágrimas. Inês apertou-lhe a mão, tentando esconder o vazio que a dominava. Naquela tarde, o carro de Miguel levou Inês e Teresa a Estoril. A mansão Figueiredo surgiu entre árvores, imponente como um palácio. 3 andares de arquitetura clássica, telhado vermelho, colunas brancas altíssimas, jardins extensos com fonte de mármore. Dona Teresa ficou boquiaberta. Meu Deus, parece um palácio. Enquanto a mãe se perdia na grandiosidade, Inês sentia o coração pesado. Ao entrar, tudo brilhava. Piso de mármore, lustres de cristal, quadros a óleo nas paredes. A governanta, Amélia Rochat, Curvus. Senhora Figueiredo, seja bem-vinda. O título fez Inês corar. Por favor, chame-me apenas Inês. Amélia sorriu, pelo menos quando não houver visitas. Miguel conduziu-a pela escadaria até a antiga suíte de Beatriz. O quarto era maior do que todo o apartamento onde Inês crescera. Cama king size, cortinas de seda, varanda sobre o roseiral. Este será o teu quarto, disse Miguel. Impassível. O meu fica no fim do corredor. Terás privacidade. Inês assentiu, suspirando de alívio. À noite, jantaram na sala de refeições, a mesa comprida de nogueira polida.
Miguel usava polo em vez de terno a primeira vez que Inês o via em trajes casuais. Serviu vinho e perguntou: como foi o primeiro dia aqui? Surreal. Ainda sinto que vou acordar no meu quarto em Cova da Moura. Ele sorriu de leve breve, mas genuíno. Eu também me senti assim quando herdei tudo isto, como se estivesse a interpretar um papel. Comeram em silêncio. Mas Inês sabia. Aquilo era só o início de uma vida de conveniência, um casamento no papel, mas carregado do risco de se tornar algo além. Em seu íntimo, murmurou: Senhora Beatriz, o seu plano começou. Na manhã seguinte, Inês despertou na suíte luxuosa que nunca ousara imaginar. Os lençóis de seda frios sob a pele, a luz atravessando cortinas bordadas, o perfume das rosas do jardim subindo com a brisa. Mas em vez de felicidade, sentia-se perdida em um mundo estranho. O quarto era tão grande que seus passos ecoavam. Lembrou-se da cama estreita em Cova da Moura, do barulho dos carros e do choro de crianças pela janela. Aqui, o silêncio era quase assustador. Às 7, Amélia bateu à porta trazendo café da manhã em bandeja de prata, pão de queijo, queijo fresco, compota de morango e café fumegante. Bom dia, senhora Inês. Deseja tomar aqui ou no jardim? Inês corou, desconfortável com tanto serviço. Aqui mesmo. Obrigada, dona Amélia. A governanta sorriu com doçura, como quem compreendia. Após o café, Amélia guiou Inês pela casa. A biblioteca com milhares de volumes encadernados em couro, alguns já gastos, a sala de música com o piano de cauda, a piscina externa cintilando ao sol. Tudo parecia cenário de romance, não a vida real de Inês. A dona Beatriz dizia, sempre contou a Amélia, que esta casa só seria completa com amor suficiente para preencher. Lá. As palavras apertaram o peito de Inês. Será que um dia conseguiria dar a esse lar o amor que faltava? À tarde, Miguel convocou-a à sala de música. Com ele, uma mulher elegante de cerca de 50 anos, cabelo prateado curto e olhar severo. Esta é a senhora Helena Carvalho, apresentou Miguel. Vai ajudar-te com etiqueta, dança, protocolo social. Vais precisar. Inês corou, cumprimentando. Durante 2 horas, Helena corrigiu cada gesto, como segurar talheres, como sorrir sem mostrar demais os dentes, como cumprimentar políticos, empresários, embaixadores. Inês sentia-se aprendendo uma língua nova, cada erro marcado pela voz fria da instrutora. Na dança, tropeçou várias vezes. Não, senhora Duarte, para a esquerda primeiro, suspirava Helena, impaciente. Miguel apareceu à porta. Talvez seja a hora de uma pausa. Helena inclinou a cabeça e saiu. Inês desabou numa cadeira, as faces em chamas de vergonha. Nunca vou conseguir. Miguel permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois se aproximou. Posso ajudar? Estendeu a mão. Inês ergueu os olhos. Surpresa. Sabe dançar? Ele riu baixo, um sorriso raro. Minha mãe obrigou-me aos 15. Dizia que todo cavalheiro deve saber conduzir uma dama. Hesitante, Inês colocou a mão na dele. Era quente, firme. A outra mão pousou em suas costas, suave mas segura. O segredo não é decorar passos, murmurou, tão perto que o calor da respiração fez a pele dela arder. É sentir a música, confiar em quem conduz. Ao sinal dele, Amélia colocou música. O salão encheu-se com uma valsa. Miguel guiou os primeiros passos, firmes. No início, Inês estava rígida, tropeçando, mas a mão dele a sustentava. O olhar transmitia calma. Pouco a pouco, ela relaxou, deixando-se levar. Giraram pelo salão, a saia dela deslizando pelo assoalho, a luz refletindo nos olhos azuis dele. Naquele instante, o mundo desapareceu. Não havia contrato, nem herança, nem pressão social. Apenas 2 corpos em sintonia. O coração de Inês disparava. A respiração ofegante. Ergueu o rosto e encontrou o olhar dele pela primeira vez. Não frio, mas cálido, avassalador. A música cessou, mas Miguel não largou a mão de imediato. Ficaram próximos segundos a mais, até que ele recuou devagar. Ajeitou a gola, pigarreou, disfarçando a emoção. Dança muito melhor do que pensa. E saiu, deixando Inês sozinha, o coração em turbilhão. Naquela noite, deitada na cama luxuosa, Inês não conseguiu dormir. Sempre que fechava os olhos, via aqueles olhos azuis,
Sentia o calor da mão dele, revivia o giro da valsa. Sussurrou para si mesma: não te iludas. Isto é só um acordo. Mas no fundo, sabia. Há ritmos impossíveis de fingir. O dia do baile chegou mais rápido do que Inês esperava. Desde cedo, a mansão Figueiredo estava em alvoroço. Cabeleireiros, maquiadores e costureiros entravam e saíam sem parar. Amélia comandava todos como uma general, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Hoje à noite, todos os olhos estarão em si, senhora Inês. Cada gesto será comentado amanhã nos jornais. Inês sentou-se diante do grande espelho, sentindo-se como uma boneca nas mãos alheias. O cabelo foi preso num coque elegante, algumas mechas soltas emoldurando-lhe o rosto. O vestido azul marinho, feito sob medida em Paris, moldava-lhe o corpo de forma sóbria e sofisticada. No pescoço, o colar de pérolas clássico de Beatriz. No dedo, o anel de esmeraldas. Ao ver-se refletida, murmurou: parece outra pessoa. Amélia ajeitou o colar e sorriu com doçura. Não, parece a senhora que sempre esteve escondida. Miguel apareceu exatamente às 19h30. Trazia smoking preto impecável, gravata borboleta perfeita. Ao entrar, parou por um instante, como surpreendido. Estás extraordinária, disse em voz baixa, quase rouca. Inês corou, sem saber responder. Ele estendeu a mão. Pronta? A limusine os levou ao Palácio Estoril, onde se realizava o baile beneficente da Fundação Coração Solidário. Na entrada, uma multidão de jornalistas e fotógrafos disparava flashes incessantes. Sorri e dá-me o braço, murmurou Miguel. Inês entrelaçou o braço no dele e desceu. Imediatamente, as câmeras se voltaram para eles. Senhor Figueiredo, olhem aqui. É a nova esposa? Corações acelerados, flashes sem fim. Inês sorriu, manteve a postura ereta, lembrando-se das lições de Helena Carvalho. No salão principal, lustres de cristal iluminavam vestidos e smokings reluzentes. Assim que entraram, um murmúrio percorreu o ambiente. É ela? A enfermeira? Que ousadia! Mas é bonita, não se pode negar. Será que dura? Uma mulher loira, quarentona, em vestido vermelho escarlate, aproximou-se. Miguel, querido, que surpresa maravilhosa! Virou-se para Inês, o sorriso gélido, e esta deve ser a esposa de quem todos falam. Patrícia Brandão Miguel apresentou, num tom cortês. Velha amiga da família. Esta é Inês, minha esposa. Inês estendeu a mão. Patrícia a examinou da cabeça aos pés, depois apertou-lhe os dedos com indiferença. Encantada. Onde se conheceram mesmo? No hospital onde a Inês trabalhava, respondeu Miguel, pousando a mão nas costas da esposa. Ela cuidou da minha mãe nos últimos dias. Que romântico! Sorriu Patrícia, o olhar venenoso. Uma enfermeira. Muito moderno da tua parte, Miguel. O sangue subiu ao rosto de Inês, mas antes que reagisse, Miguel inclinou-se com frieza. Prefiro mulheres que contribuem para a sociedade, em vez de apenas gastarem o dinheiro dos outros. As palavras cortaram como lâmina sob veludo. Patrícia congelou, o sorriso quebrado. Com licença, retirou-se. Inês olhou para Miguel, surpresa e agradecida. Ele inclinou-se, sussurrando. São como tubarões. Sentem o cheiro do sangue e atacam. Mas não te preocupes, és mais forte do que qualquer uma delas. A noite prosseguiu em meio a apresentações intermináveis. Inês foi apresentada a ministros, empresários, artistas. Cada aperto de mão, cada frase, um desafio. Graças às lições rígidas de Helena, conseguiu sustentar-se. Miguel permanecia ao lado, oferecendo apoio com um aceno no momento certo, ou a mão firme em suas costas. Quando começou a valsa de abertura, Miguel voltou-se. Vamos dançar? O coração de Inês disparou, mas ela aceitou a mão dele. Avançaram para a pista, cercados de casais. A melodia encheu o salão. Miguel conduzia com firmeza, como nos treinos. Giraram todos os olhares sobre eles. Estamos a ser observados, murmurou Miguel. Oisai. E o que vem? Ele a puxou mais para perto, olhos azuis intensos, casal apaixonado. O coração de Inês vacilou. As palavras soaram como verdade nua, não encenação. No fim da música, Miguel a manteve nos braços alguns segundos a mais. Olhares presos, silêncio denso, até que os aplausos os separaram. O restante da noite
Foi um turbilhão de emoções. De volta à limusine, Lisboa iluminada corria pelas janelas. Foste perfeita. Absolutamente perfeita, disse Miguel, grave. Inês virou-se. Miguel, o que está a acontecer conosco? Ele silenciou longo tempo, o olhar distante. Por fim murmurou. Não sei, mas começo a achar que a minha mãe sabia exatamente o que estava a fazer. 3 dias depois, o nome de Inês estampava capas de jornais. A enfermeira que conquistou Miguel Figueiredo, do anonimato ao coração da alta sociedade. Alguns artigos elogiavam sua beleza simples, sua confiança. Outros, ácidos, um conto de fadas improvável ou um contrato bem escrito. Inês lia, o peito apertado. Não ligava à fama, mas as palavras a feriam. Quando Miguel a viu com os jornais, deu de ombros. Deixa-os falar. O silêncio será sempre a nossa melhor resposta. Para acalmar a imprensa, Miguel sugeriu que Inês se envolvesse em projetos sociais iniciados por Beatriz. Minha mãe acreditava que a fortuna só fazia sentido se servisse a algo maior. Quero dar continuidade, mas preciso da tua visão. Conheces a realidade das comunidades. No escritório, cercados de dossiês, analisaram um programa de bolsas de estudo. Inês franziu o senho. Miguel, isto exclui quase todos os jovens da periferia. Em Cova da Moura ninguém tem curso de inglês, nem cartas de professores universitários. Ele assentiu, os olhos acesos. Exatamente. É por isso que preciso de ti. Durante 2 horas, ajustaram critérios. Entrevistas presenciais no lugar de provas de idioma. Prioridade a candidatos determinados. Inês explicava a realidade. Miguel traduzia em termos jurídicos. Pela primeira vez, ela sentiu que eram uma equipe. Ao terminar, Miguel recostou-se, olhando-a com surpresa. Tens uma mente afiada. Já pensaste em estudar administração ou direito? Inês sorriu triste. Meu sonho sempre foi medicina. Mas a vida... Ele ficou em silêncio, depois murmurou. Agora tens meios. A herança que minha mãe deixou pode realizar esse sonho. Inês estremeceu. Desde o casamento, sua conta bancária exibia cifras irreais, mas nunca tocara nelas. Pareciam não lhe pertencer. Não sei se seria certo. Miguel inclinou-se. Olhos azuis intensos. Por que não? Mereces a vida que desejas, Inês. Havia urgência em sua voz. O coração dela acelerou. Seria preocupação genuína? O ar ficou pesado. Miguel ergueu a mão, tocando-lhe suavemente o rosto. Inês? Ela levantou os olhos, encontrando os dele. Os lábios quase se tocaram e a campainha soou cortante. Inês recuou, o rosto em chamas. Omélia entrou. Senhor Miguel, a senhora Carolina Brandão está aqui. O nome caiu como gelo. Miguel fechou os olhos, respirou fundo. Diz que desço já. Quando Amélia saiu, o quarto mergulhou em silêncio tenso. Inês juntou papéis, tentando soar calma. Carolina é amiga da família? Mais que isso, disse Miguel baixo. Depois da morte da Laura, tivemos um relacionamento breve. Nada sério, mas sempre foi a escolha natural. Famílias tradicionais, fortunas compatíveis. O coração de Inês apertou. Forçou um sorriso. Então talvez ela seja a resposta mais lógica. Miguel girou. Olhos como lâmina. Não digas isso. Mas passos ecoaram pelo corredor. Da janela, Inês viu Miguel no jardim com Carolina. Alta, loira, vestida de grife, tocava-lhe o braço, rindo, perfeita demais. Inês mal respirava. 1 hora depois, Miguel bateu à porta dela. O rosto tenso. Precisamos falar. Claro, respondeu, evitando seus olhos. Ele entrou, fechou a porta, encarou a janela antes de falar. Carolina sabe do nosso acordo. Não sei como, mas veio propor uma alternativa. O coração de Inês disparou. Alternativa? Ela disse que casaria comigo imediatamente. Que sempre me amou, que esperou todos estes anos. E que seria mais adequado do que nós. A respiração de Inês falhou. Carolina parecia perfeita. E ela, apenas uma enfermeira pobre num casamento de conveniência. E... o que respondeu? Sussurrou. Miguel aproximou-se, firme, disse que já estava casado. E quando perguntou se era só um contrato, eu disse que não. Inês ergueu o rosto, atônita. Ele avançou, olhos azuis em chamas. Inês, sei que começou como um acordo,
Mas já não é assim. Para mim, não é só conveniência. Pegou-lhe a mão, pousando-a sobre o peito, onde o coração pulsava forte. Isto é real. Estou a apaixonar-me por ti. O tempo parou. Inês sentiu todas as muralhas caírem. Lágrimas encheram-lhe os olhos. Miguel, eu também. E quando seus lábios se encontraram, já não era dever nem imposição. Era o início de uma nova verdade, uma verdade que nem mesmo Beatriz, do além, poderia deter. Depois daquele beijo, nada mais foi igual. Na manhã seguinte, Inês acordou com a luz entrando pela janela, o coração ainda acelerado como se os lábios de Miguel ainda tocassem os seus. Mas a razão lhe sussurrava. Foi apenas um momento? Um impulso? Ela tentou se convencer de que tudo não passara de uma fraqueza passageira. Ao descer para o café da manhã, encontrou Miguel já sentado, camisa branca com as mangas arregaçadas, lendo o jornal. Os olhos azuis se ergueram e se prenderam nos dela. Por um instante, ambos hesitaram. Não era mais o olhar frio, nem apenas cortês. Havia algo ali, ternura e firmeza. Bom dia, disse ela. A voz grave, porém suave. Bom dia, respondeu ela, tentando manter-se calma. Amélia trouxe café, queijo fresco, pão quente. As mãos de Inês tremiam levemente ao segurar a xícara. Miguel pousou o jornal, inclinando a cabeça. Sobre um tema anuat, ela largou a xícara, interrompendo. Não precisamos falar. Foi um momento. Ele permaneceu em silêncio, fitando-a profundamente. Para mim, não foi só isso. O coração de Inês se apertou. Desviou o olhar, concentrando-se no pedaço de pão. Mas dentro dela, as palavras dele ecoavam sem parar. Nos dias seguintes, continuaram a trabalhar juntos nos projetos sociais. Agora, havia algo diferente entre eles. Leveza, compreensão, olhares silenciosos, cheios de sentido. Miguel mostrava-se paciente, atento, até ria com mais frequência. Numa tarde, enquanto analisavam relatórios de bolsas, ele confidenciou. Quando era garoto, queria ser arquiteto, desenhar casas onde as pessoas fossem felizes. Mas meu pai tinha outros planos. Inês o observou, percebendo a dor escondida na voz. Nunca é tarde para sonhar de novo, sussurrou. Miguel virou-se, os olhos azuis iluminados, depois suavizados. Talvez contigo ao meu lado. Do lado de fora, porém, o mundo comentava. Tabloides publicaram fotos dos dois de mãos dadas em um pequeno evento beneficente. Casamento de conveniência ou paixão verdadeira? De enfermeira a senhora de Estoril. Inês leu com o peito apertado. Miguel apenas encolheu os ombros. Eles sempre vão falar. O importante é o que sentimos. Mas a pressão não vinha apenas da imprensa. Carolina Brandão aparecia cada vez mais. Numa tarde, Inês a surpreendeu saindo do escritório de Miguel, o ar confiante. Carolina sorriu, cortante. Ah, Inês, que vestido encantador. Deve ser difícil adaptar-se a este mundo, não? Inês manteve a calma. Com paciência, aprende-se tudo. Carolina se aproximou, sussurrando. Não te iludas. Ele pode ter carinho por ti, mas no fim, somos nós, iguais, que permanecemos. O coração de Inês doeu, mas ela respondeu apenas com um leve sorriso. Ferimos. Naquela noite, Miguel percebeu seu silêncio. Após o jantar, perguntou. Aconteceu alguma coisa? Carolina esteve aqui, respondeu seca. Miguel franziu o senho, suspirando. Ela não desiste. Mas eu já fiz a minha escolha. Eu quale, escapou, a votre mula. Sem hesitar, ela disse. Tu. A sala girou ao redor de Inês. Ela mordeu os lábios, descrente. Miguel levantou-se, aproximou-se, pousou as mãos em seus ombros. Não quero mais viver no passado. Quero construir algo contigo. Naquele instante, Inês entendeu. O casamento deles, mesmo nascido de um contrato, estava se transformando numa realidade fora de controle. Os dias seguintes em Estoril pareciam um valsa doce, mas sob ela corria uma tensão invisível. Eles haviam cruzado a primeira fronteira, mas sabiam que a alta sociedade observava cada passo. Uma manhã, Amélia entregou a Inês um convite em papel marfim, jantar de gala à Associação de Empresários de Lisboa. Inês sentiu o coração apertar. Seria sua primeira aparição diante de toda a elite empresarial, não apenas em um evento beneficente. Ali, cada sorriso,
Cada palavra seria medido. Miguel notou sua apreensão. Não precisas ter medo. Eu estarei ao teu lado. Mas e se eu falhar? Murmurou. Então falhamos juntos, respondeu ele. Firme. Aquelas palavras furaram o véu da ansiedade. Um calor doce se espalhou no coração de Inês. Na noite da gala, o Palácio da Ajuda brilhava em luzes. Inês vestia um traje verde esmeralda, cabelos em ondas soltas, o rosto iluminado pelos lustres. Ao entrar com Miguel, ouviu murmúrios. É mesmo bonita, mas será suficiente? Durante o jantar, tudo corria bem até a entrada de Carolina. Em vestido vermelho vibrante, sorriso seguro, destacava-se como uma chama. Aproximou-se imediatamente. Boa noite, Miguel. Inês. Beijou o ar, o olhar frio pousando sobre a rival. Que surpresa vê, luz aqui. Parece que já estás bem adaptada, Inês. Com o apoio certo, tudo é possível, respondeu Inês. Calma. Carolina sorriu, erguendo a taça de champanhe. Claro, mas sabes, certas coisas não se aprendem. Fazem parte do sangue, da linhagem. A frase caiu como lâmina. Miguel franziu o senho. Carolina, chega. Mas Inês pousou a mão no braço dele, pedindo para responder. Talvez tenha razão, disse. A voz suave, mas firme. Não nasci neste mundo, mas aprendi algo que aqui talvez se esqueça. A coragem de lutar todos os dias. E isso também corre no sangue. Um silêncio pairou. Então, de uma mesa próxima, alguém começou a aplaudir. Logo, outros se juntaram. Carolina cerrou os dentes, mantendo o sorriso. Muito inspirador. Retirou-se. Miguel olhou para Inês, espantado e orgulhoso. Nunca vi ninguém enfrentá-la assim. Ela deu de ombros, o coração disparado, mas os lábios sorrindo. Alguém tinha de fazer isso. Naquela noite, ao retornarem à mansão, Miguel a deteve na grande escadaria. O que fizeste hoje foi mais do que corajoso. Foi extraordinário. Elle a ri de l'œuvre, mas logo ficou séria. Miguel, a Carolina não vai desistir. E eu tenho medo. Medo de que um dia escolhas o caminho mais fácil. Ele segurou firme sua mão. Escuta-me. O caminho mais fácil seria tê-la escolhido já, mas não o fiz. Porque o que sinto por ti não é fácil, é verdadeiro. Nos olhos azuis dele, Inês viu a determinação. Respirou fundo, deixando o coração acreditar mais uma vez. Mas a sombra de Carolina, com seu sorriso gélido, ainda rondava sua mente como uma tempestade que se recusa a ir embora. Na manhã seguinte ao baile de gala, Inês acordou no quarto luxuoso da mansão de Estoril, mas em vez de se sentir segura, tinha o peito apertado. As palavras de Carolina ainda ecoavam. Há coisas que não se aprendem, fazem parte da linhagem. Mesmo depois da resposta firme, no fundo, a semente da dúvida já havia germinado. Ao descer a escadaria, encontrou Miguel na sala de estar, falando ao telefone. A voz dele era baixa, mas carregada de tensão. Não, Carolina. Já disse, não vou reconsiderar. Não é uma questão de negócios, é da minha vida. Acabou. Ele desligou, atirando o celular no sofá, suspirando fundo. Inês permaneceu hesitante no batente da porta. Quando ele a viu, o olhar azul suavizou imediatamente. Desculpa, não queria que ouvisses. Era a Carolina, não? Perguntou ela. Miguel assentiu, aproximando-se. Ela não aceita que acabou. Mas eu já fechei essa porta. Inês mordeu os lábios. E se ela abrir outra? Não apenas contigo, mas com o resto do mundo? Já viste os jornais? Miguel pousou as mãos sobre os ombros dela, fitando-a com firmeza. Inês, olha para mim. Quem eu escolho, quem eu quero, és tu. Não ela, não o passado. Ela acenou, mas por dentro, o medo ainda se agarrava. Nos dias seguintes, Inês mergulhou nos projetos sociais. Visitava bairros pobres, conversava com jovens, anotava dificuldades. De volta, relatava a Miguel, que a ouvia com atenção. Ela percebia mudanças nele, menos rigidez, mais escuta, até risadas ocasionais. E esses momentos faziam seu coração estremecer, como se fossem de fato um casal construindo o futuro juntos. Mas a sombra de Carolina rondava. Tabloides lançaram artigos maldosos. Casamento de conveniência? Enfermeira de Cova da Moura ganha 50 milhões com aliança. Carolina Brandão, a noiva rejeitada?
Imagens de Carolina se repetiam, sempre impecável, acompanhadas de insinuações venenosas. Numa tarde, Amélia trouxe-lhe uma revista. Na capa, foto dela com Miguel Nogala, sob a manchete, Amor ou contrato. Inês sentiu-se despida diante do mundo. Miguel entrou, viu a revista, franziu o senho. Não leias isso. Como não? Retrucou, a voz embargada. Está em toda parte. Dizem que sou interesseira, que só estou aqui pelo dinheiro. Ele avançou, segurando-lhe os ombros. Olha para mim. Importa o que dizem ou o que sentimos, mas Miguel, lágrimas brotaram. E se no fundo eles tiverem razão, e se para ti eu for apenas a solução para não perder a herança? Ele parou, ferido. É isso que pensas de mim? Inês mordeu os lábios, em silêncio. Miguel soltou-a, recuando. Eu podia ter escolhido Carolina. Era o caminho fácil, o esperado, mas escolhi-te, porque não foi apenas um contrato. Foi porque comecei a sentir algo que pensei nunca mais sentir. Viruche, avós Rutzo. Mas se não consegues acreditar em mim, Inês, então talvez este casamento não faça sentido. As palavras cortaram como faca, as lágrimas escorriam, mas ela não conseguia mover-se. Naquela noite, Miguel não apareceu para o jantar. Amélia disse que ele trabalhava até tarde no escritório. Inês permaneceu sozinha na sala de jantar, a mesa longa como um abismo. Olhava para o anel de esmeraldas em sua mão, recordando a carta de Beatriz. Às vezes, o amor precisa mais de coragem do que de conveniência. Ela se perguntava, teria coragem de acreditar? Mais tarde, caminhou até o jardim de rosas. O perfume adocicado no ar, o luar banhando as pétalas. Lembrou-se de Beatriz, das palavras firmes. Ele precisa de alguém que o ensine a viver. Talvez fosse hora de escolher, recuar e deixar Carolina vencer, ou avançar apesar das difamações acreditando no coração de Miguel. A porta de vidro se abriu. Miguel surgiu, camisa desabotoada, o rosto cansado. Não consegui dormir, confessou. Eu também não, respondeu ela. Ficaram imóveis, apenas alguns passos entre eles, iluminados pela lua. Então Inês respirou fundo e avançou. Miguel, desculpa, deixei o medo falar mais alto, mas não quero perder isto. Não quero perder-te. O olhar azul dele suavizou, depois incendiou-se. Ele a puxou para os braços, apertando-a como se temesse perdê-la. Nunca mais digas isso. Não te vou deixar. Nem o mundo inteiro conseguirá separar-nos. Nos braços dele, Inês finalmente deixou cair todas as dúvidas. Seu coração respondeu, mais forte que rumores, planos de Carolina ou cláusulas de testamento. E naquela noite, entre as rosas, pela primeira vez não eram mais estranhos forçados a unir-se, mas duas almas que haviam escolhido uma a outra. Poucos dias depois dessa reconciliação, a verdadeira tempestade chegou. Na manhã em que Miguel se preparava para sair, Amélia entrou apressada com um maço de jornais. Senhor Miguel, precisa ver isto. Na capa do Correio de Lisboa, a manchete gritava, o casamento de conveniência que salvou os Figueiredo. Abaixo, uma foto deles na conservatória, sorrisos tensos, olhares duros. A matéria detalhava cada cláusula do contrato pré-nupcial, incluindo 50 milhões. O rosto de Inês empalideceu, mas como conseguiram isto? Miguel folheou as páginas, o azul dos olhos escurecendo. Só pode ter vindo de dentro, e só uma pessoa teria interesse. Carolina. Como se confirmasse, o celular dele tocou. Na tela, o nome. Carolina Brandão. Miguel desligou imediatamente, o rosto de gelo. Inês caiu na poltrona, as mãos trêmulas. Agora todos sabem, vão pensar que só estou aqui pelo dinheiro. Miguel segurou firme suas mãos. Deixa comigo. Não vais enfrentar isso sozinha. Mas a tormenta não parou nos jornais. À tarde, Miguel teve reunião extraordinária com o Conselho de Administração. Inês esperou em casa, o coração em chamas. Ele só voltou perto da meia-noite, o rosto sombrio. O conselho está dividido, disse, servindo uísque. Alguns acham que o escândalo ameaça os negócios. Consideram o casamento uma jogada desesperada. Carolina estava lá, insinuou que poderia trazer estabilidade se eu reconsiderasse. O coração de Inês se apertou. Ela está tentando tomar o teu lugar. Não vai conseguir, ele rosnou, olhos em brasa. Mas está usando todas as armas.
E o pior é que agora não se trata só de nós. São milhares de empregos, contratos, reputação. Inês se sentou diante dele, apertando o copo d'água. Então, o que vamos fazer? Miguel encarou-a firme. Vamos enfrentar juntos. Mas preciso que confies em mim, Inês. Se começarmos a duvidar um do outro, ela vence. Ela assentiu, tentando pôr toda a fé no olhar, e confiou. Mesmo assim, o medo latejava. Carolina estava em toda parte. Colunas sociais, reuniões, eventos de caridade. A imprensa a chamava de a mulher que deveria ter sido. Uma noite, voltando de uma visita a uma escola em Chelas, Inês encontrou Carolina à porta da mansão. Vestido branco impecável, sorriso calculado, parecia o oposto exato dela. Inês disse Carolina, melíflua. Podemos falar? Inês hesitou, depois assentiu. Caminharam até o jardim. Carolina lançou-lhe um olhar frio. Não te enganes. Ele pode sentir algo por ti agora, mas vai passar. Ele pertence ao meu mundo, não ao teu. Mais cedo ou mais tarde, vai perceber. Inês fechou os punhos, mas manteve o tom calmo. Talvez. Mas até lá, ele já terá feito uma escolha. E essa escolha sou eu. Carolina riu comme des dames. Veremos. Mas lembra-te, contratos podem ser rasgados, sentimentos mudam, e quando ele cair, vai levar-te junto. Virou-se, saindo altiva. Inês permaneceu imóvel, o coração dividido entre tremor e convicção. Naquela noite, contou tudo a Miguel. Ele a abraçou forte, murmurando, ela pode tentar de tudo, mas o que temos não é dela para destruir. Mesmo assim, ambos sabiam, a verdadeira batalha apenas começara. O céu de Lisboa estava cinzento naquele dia, nuvens pesadas anunciando tempestade. Inês acordou com um aperto no peito. Na noite anterior, Miguel voltara tarde, quase às 3 da manhã. Quando ela perguntou, ele apenas murmurou, nada com que precises de te preocupar. Mas ela sabia, era o jeito dele de esconder o peso dos ombros. De manhã, ao descer para a sala principal, encontrou Miguel sentado diante da mesa de carvalho, olhar fixo num envelope. Quando ergueu os olhos azuis, estavam frios como aço. Chegou isto hoje. Inês abriu o envelope. Dentro, uma cópia do testamento do pai de Miguel, o documento que exigia que ele estivesse casado aos 33 anos para herdar tudo. Mas havia mais. Um dossiê cheio de recortes de jornais, relatórios, fotografias, todos a difamando. Enfermeira interesseira, casamento de fachada, mulher sem classe para liderar ao lado de Miguel. Quem enviou? Sussurrou, embora já soubesse. Carolina, respondeu ele. A voz baixa, mas firme. Está a preparar um golpe. Quer convocar uma assembleia do conselho para me destituir como CEO. Vai usar o escândalo como prova de que não sou capaz de liderar. Inês sentiu-se tonta. E o que vais fazer? Miguel ergueu-se, os ombros tensos, enfrentá-lo. Mas não posso sozinho. Ela levantou o rosto, olhos brilhantes. Então vamos juntos. Naquela tarde, a mansão de Estoril estava cercada de jornalistas, microfones e câmeras apontados. Do andar de cima, Inês olhava pela janela, o coração disparado. Mas ecoavam nela as palavras de Beatriz. Às vezes, o amor precisa mais de coragem do que de conveniência. Lá embaixo, Miguel saiu altivo, impecável em seu terno, o olhar frio. Não se esquivou da imprensa. Sim, casei com Inês. Sim, existe um contrato. Mas sabem o que o contrato não explica? O que sinto, o que vivemos. Ela não é um escândalo. É a razão de eu ainda estar de pé. As palavras repercutiram como trovão. Da janela, Inês chorou em silêncio. O dia da assembleia chegou. Miguel fez questão de levar Inês. Se querem questionar o meu casamento, então terão de olhar nos olhos dela. A sala era ampla, paredes de madeira escura, rostos severos em volta da mesa. No fundo, Carolina estava sentada, ereta, o cabelo loiro brilhando sob as luzes, o sorriso afiado. Um conselheiro começou. Miguel, a tua decisão pessoal está a afetar os negócios. A confiança dos investidores caiu. Carolina propôs uma solução, que te retires temporariamente até a imagem da empresa ser restaurada. Inês apertou as mãos sob a mesa. Miguel ergueu a cabeça. Com todo respeito, não vou abdicar do que é meu. Esta empresa é legado da minha família.
e não a entregarei à chantagem de ninguém. Carolina interveio, a voz melíflua e cortante. Não é chantagem, Miguel. É pragmatismo. A tua mãe queria estabilidade. Achas que ela aprovaria este circo? Silêncio. O punho de Miguel fechou-se. Os olhos azuis escureceram. A minha mãe acreditava no amor, Carolina. E acreditava que o dinheiro só tem valor se servir às pessoas. Inês está a ajudar-me a cumprir essa visão. Vocês falam de contratos e aparências. Ela fala de vidas reais. Um conselheiro virou-se para Inês. E a senhora? Por que razão devemos acreditar que não está aqui apenas pelo dinheiro? Todos os olhares recaíram sobre ela. O coração disparou, mas Inês levantou-se, respirou fundo. Sou enfermeira. Vi pessoas morrerem sem remédios porque não tinham dinheiro. Vi crianças abandonarem a escola para trabalhar. O que encontrei aqui com o Miguel não foi luxo, mas oportunidade. Se estou ao lado dele, é porque juntos podemos mudar algo. Não tenho linhagem, é verdade, mas tenho algo que nenhum contrato compra. A vontade de lutar todos os dias. A voz ecoou firme, carregada de emoção. A sala permaneceu em silêncio, até que um conselheiro assentiu lentamente. Carolina forçou um sorriso. Discurso bonito, mas não chega. Miguel levantou-se, a voz firme. Chega, sim, porque esta é a minha escolha. E se alguém nesta sala não consegue respeitar, que saia agora. Ninguém se moveu. Ao final, Miguel apertou a mão de Inês com força. Hoje provaste que és muito mais do que eles merecem. Ela sorriu. Emocionada, só disse a verdade. Ele retribuiu, os olhos azuis suavizados. E foi a verdade que nos salvou. Lá fora, jornalistas ainda esperavam. Carolina saiu com o rosto de pedra, derrotada. O último golpe falhara. De mãos dadas, Miguel e Inês atravessaram os flashes. Pela primeira vez, não havia fingimento. Naquela noite, no Jardim de Rosas, Miguel olhou-a longamente. Inês já não é sobre contratos, nem sobre heranças. É sobre nós. Quero-te na minha vida, para sempre. Ele achou. Miguel. Ele tirou do bolso uma caixinha de veludo. Dentro, o anel da avó Beatriz, o mesmo que um dia fora entregue a Inês. Ajoelhou-se. Casa comigo. Desta vez, não por obrigação, mas por amor. As lágrimas caíram. Inês levou a mão à boca e acenou. Sim, Miguel. Sim. Ele colocou o anel em seu dedo e a abraçou. No beijo sob a lua. Toda a tempestade se dissipou. Restaram apenas dois corações que, enfim, encontraram porto seguro. As semanas seguintes mudaram Estoril. Não mais tensão, mas risadas, refeições partilhadas, tardes na varanda. Miguel, pouco a pouco, deixava cair a armadura fria. Falava da infância, das travessuras, dos sonhos de desenhar casas. Inês, por sua vez, compartilhava lembranças do hospital, noites ao lado da mãe, sonhos de medicina. Cada história, cada sorriso, era um pedaço do vazio que se preenchia. Amélia, certa vez, murmurou. Nunca vi o senhor Miguel tão vivo. A senhora devolveu-lhe o coração. Inês corou, mas o peito se encheu de calor. Carolina apareceu uma última vez. Esperava por Inês, diante do hospital. Vestido preto, olhos sombrios, parecia um fantasma. E eu perdi, disse, Rouca, sem arrogância, ele escolheu-te. Porque tens algo que eu nunca tive, a capacidade de vê-lo como homem, não como herdeiro. Cuida dele, porque se o perderes, o mundo não lhe perdoará. Virou-se e desapareceu na multidão. Inês suspirou, não com triunfo, mas com compaixão. Às vezes, o inimigo também era apenas uma alma perdida. Meses depois, Miguel e Inês organizaram um casamento verdadeiro. Sem contratos, sem prazos, só amor. Na igreja de Santa Maria de Belém, onde Beatriz fizera tanto trabalho de caridade, Lisboa brilhou sob o sol. Inês entrou de branco, buquê de rosas as favoritas de Beatriz. Miguel esperava no altar, os olhos azuis marejados. Sim, para sempre, disse ele. Sim, de corpo e alma, respondeu ela. Os sinos repicaram. O beijo selou não um acordo, mas uma vida. Anos depois, Estoril tornou-se centro de projetos sociais. Inês fundara a Fundação Beatriz, oferecendo bolsas a jovens carentes. Miguel guiava o império com menos ostentação e mais responsabilidade. Numa tarde no jardim,
Miguel tocava piano enquanto Inês revisava relatórios. Dona Conceição, saudável, tricotava ao lado. O filho deles, Tomás, corria pelo gramado, rindo enquanto Miguel o erguia no ar. Ele tem a tua força, murmurou Miguel, beijando os cabelos de Inês. E o teu sorriso. Ela sorriu, encostando-se ao peito dele, e os teus olhos. O sol mergulhava no tejo. Miguel apertou-lhe a mão, promessa silenciosa de nunca soltar. Inês fechou os olhos, ouvindo o riso do filho, o som das ondas, o calor do homem que escolhera. Tudo era como uma melodia suave escrita, pelo amor, um amor capaz de transformar medo em esperança. A história deles começara com um pedido à beira da morte e um contrato frio, mas terminava como uma canção ardente, um lar construído não com dinheiro, mas com fé e coragem. Sob o céu luminoso de Lisboa, Inês soube. Aquele amor cresceria para sempre, como as rosas de Estoril florescendo, altivas, desafiando todas as tempestades,